Vamos dar início, então, aqui ao webinar de hoje. A gente tem como convidado aí o André Silva, que é um executivo aí do mercado de infraestrutura, com experiência predominante aí em obras de saneamento, né, André? A gente se conhece aí já tem mais de 15 anos, pelo menos, com atuações em projetos, né, em áreas, em diferentes áreas, mas em projetos similares. E uma relação muito próxima também das empresas que a gente sempre trabalhou. E o André vai trazer um conteúdo muito interessante aí sobre projetos de saneamento, né, e planejamento, gestão de projetos em fase de implantação, principalmente, né, André? Uma visão geral aí sobre o mercado e também vai trazer um pouquinho de um conteúdo aí sobre como fazer a gestão, como enxergar esses projetos, projetos de uma maneira bem eficiente aí, do ponto de vista de gestão. Baruch Academy, é importante falar, é uma forma que a gente criou aqui, tá um projeto novo nosso, que já tem aí seus quase 6 meses, em que nós estamos trazendo conteúdo, conhecimento e compartilhando conhecimento com o mercado, de uma maneira mais aberta. Baruch Academy surgiu de uma iniciativa nossa aqui, da Baruch Consultoria, de perceber que a gente tinha, através dos nossos estudos, através da nossa equipe, dos nossos networks, relacionamentos, muito conhecimento para compartilhar. E esse conhecimento pode agregar muito valor à carreira aí das pessoas, à área de atuação de cada um. Então, foi uma iniciativa nossa mesmo de criar esse ambiente acadêmico para compartilhar conhecimento, né? Eu costumo brincar, em área acadêmica, a gente sempre entra sem crachá nenhum, né? Então, é sempre um ambiente de explorar conhecimento, explorar, compartilhar realmente as experiências aí que todos nós adquirimos aí na nossa vida profissional. Então, a Baruch Academy é um ambiente justamente que a gente incentiva que isso aconteça. Ah, então, André, eu vou passar aí para você. Pode começar aí com o seu conteúdo. Eu peço até que você se apresente, eu acho que é melhor. Bom, E aí, estamos aí atentos aqui ao que você tem para nos ensinar aí. não, tranquilo. Ô André, obrigado pelo convite. A gente vem conversando aí já há um certo tempo. Eu conheço, como o Baruch falou, conheço o André Baruch já há longa data. Sempre admirei o trabalho do André, ele sabe disso. E aí, por um acaso, a gente se encontrou numa feira em São Paulo e conversando sobre algumas possibilidades. Então, é um prazer, André, poder falar sobre saneamento aqui para essas pessoas. Como você disse, o conteúdo vai ficar gravado aí e assim que sempre que tiverem curiosidade, pegar aí para a gente falar um pouco sobre esse tema tão importante. Bom, me apresentando aqui, eu sou o André, eu sou engenheiro civil de formação, tenho mais de 20 anos aí de experiência em infraestrutura, dos quais 16 anos dedicado ao saneamento. Atuei como diretor da Iguacenamento em projetos aí relevantes. Passei por praticamente 11 cidades, morei em 11 cidades do estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e também Mato Grosso. Eu sou ex-Andrade Gutierrez, eu comecei aí como uma brincadeira na Andrade Gutierrez como office boy e fiquei 9 anos na empresa. Foi toda a minha base como engenheiro. Eu tive o prazer de aprender com grandes profissionais. Sou ex-Galvão Engenharia também, onde eu iniciei minha trajetória no saneamento, né, e a transição ali da Cabo Ambiental, que era um braço de saneamento da Galvão, para a Iguá Saneamento em 2017, permaneci aí numa transição de carreira, assumindo a gestão de contratos no interior do Mato Grosso e aqui em Santa Catarina. Eu tenho MBA executivo em gestão empresarial pela FGV e gestão também de projetos também pela FGV. Estou cursando aí um MBA executivo em inteligência artificial pela Faculdade XP
para entender o que aí essa revolução da tecnologia pode nos ajudar nos processos de gestão. Bom, deixa eu iniciar aqui. O Baruf, eu só preciso tirar, cara, tá, eu estou vendo uma versão aqui no Teams que está me atrapalhando na apresentação. Deixa eu só ver como que eu faço aqui. Se você quiser, eu abro a apresentação aqui e vou virando a tela para Eu você. só precisava minimizar aqui, deixa eu ver. Agora deu. Ah, tá. Acho que mais fácil, pô. Bom, vamos lá. Pessoal, eu não estou vendo vocês, mas sempre que vocês tiverem alguma dúvida, pode levantar a mão. Como o André falou, ao final da apresentação a gente vai abrir para um debate. Então, vamos preparando as perguntas aí para que a gente consiga trocar experiência. A ideia aqui é eu passar um pouco da minha experiência ao longo desses 16 anos no saneamento, pelas cidades que eu passei, projeto, né, enfim, situações de sucesso, situações também de desafios e quero compartilhar com vocês a minha experiência. Bom, acho que eu queria abrir a apresentação aqui com uma pergunta e eu gostaria que não tivesse a resposta e a gente vai discutir um pouco no final. Acho que o primeiro ponto dado aí a relevância que o saneamento tem tido e a movimentação que o mercado tem feito para mudar ao cenário nacional, a grande questão você acha que sua conta de água é cara? Esse é o primeiro ponto. Faço essa pergunta porque, como executivo de uma grande empresa, muitas vezes você se torna uma pessoa pública, né? O fato de estar na mídia, de estar dando entrevistas, enfim. E eu lembro, assim, eu tenho algumas passagens marcantes que por exemplo, estar no mercado e uma senhora fala, ó, eu te vi hoje na TV, olha, mas a água tá cara, mas a água tá cara. Então, essa é uma reflexão que fica, muitas vezes, porque as pessoas, de fato, acham que um serviço é caro, talvez por não ter o conhecimento de como ele funciona. Então, abro aqui com essa pergunta, mas eu deixo para que a resposta a gente discuta no final. Deixa eu passar aqui. Bom, aqui os tópicos que eu vou tratar, bom, dados do cenário nacional de saneamento, os desafios dos contratos de concessão, planejamento, execução e operação do sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário, e também resultados esperados, né? O que o mercado vem trazendo aí como desafios e o que o mercado espera, não só o mercado, mas como a saúde pública espera. Iniciando aqui o que é saneamento, bom, a Lei 11.445 de 2007, que era o antigo marco regulatório, atualizada pela Lei 14.026 de 2020, denominado Novo Marco Regulatório no Saneamento, ele define o saneamento básico como um conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário e de limpeza urbana e também drenagem. Então, são quatro vertentes. O foco dessa apresentação é falar um pouco sobre água potável e esgotamento sanitário, mesmo reconhecendo que o resíduo sólido e a drenagem cruza diretamente com esses dois serviços, né? Mas o foco aqui é principalmente a área de água potável, distribuição de água potável e também coleta e tratamento de esgoto. O principal, assim, o pilar central do novo marco regulamento estabelecer uma nova meta regulatória para a universalização até 2033 de água e esgoto. Então, a água até a 2033 necessariamente precisa ter 99% de cobertura. E o esgoto, por sua vez, aí, em torno de 90% de cobertura, de coleta e tratamento. Tá? Então, com o novo marco regulatório, foi disponibilizado para a iniciativa privada disputar a concorrência com as empresas estatais e municipais, né, que abriu aí uma grande oportunidade para as empresas olharem para esse setor. É entendido que as estatais e as empresas municipais, muitas delas conseguiam operar com eficiência, não tinha capacidade de investimento, a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo da apresentação. Mas a oportunidade da entrada aí das empresas privadas, somando com as empresas estatais e municipais, com que vai fazer força para que essa meta de 2033 seja cumprida, né, dado
o volume de investimentos necessários aí, capacidade de mobilização para essa infraestrutura. Abrindo aqui um pouco e trazendo um pouco de dados do cenário nacional, eu coloquei aqui ciclo da água, que a gente chama, né? Sistema de tratamento de água, sistema de tratamento de esgoto. Bom, a parte azul aqui, a gente pega todo o ciclo de captação e distribuição de água. Então, no rio, a captação e a extração de água bruta, é feito um bombeamento até a estação de tratamento, através de uma elevatória. Após esse tratamento, essa água tratada é enviada para os reservatórios, que a gente chama ou reservatório de base ou reservatórios intermediários, e a partir desses reservatórios, essa água é distribuída para consumo. Após esse consumo, essa água vai por gravidade para um sistema de coleta, vai através da elevação e bombeamento para o sistema de tratamento. Desse tratamento é feito todo o processo químico de separação líquidos-sólidos e transformação dessa água para que ela volte para o rio de uma forma que não afete a característica original do rio, né? Então, esse ciclo, se a gente separar ele em duas fases, o ciclo de distribuição de água, nós temos aí um cenário muito, digamos que ultrapassado do ponto de vista de distribuição de água, coleta e tratamento. Então, pasmem, dados oficiais da Agência Nacional de Águas, são mais de 30 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à água potável, né? E que o novo marco regulatório obriga que até 2033, a gente está falando aí pouco mais de 6 anos, é necessário que essa ampliação saia de próximo aí de 80%, 82% para 99%. E um índice de perdas de 38%. Esse número, embora ele seja um número oficial, eu particularmente não acredito nele. Eu acredito que esse número passe de 45% de perdas. Porque esse dado é extraído do SNIS, né, que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, e, obviamente, quem informa ali, quem dá essa informação, muitas vezes utiliza metodologias que não mostram toda a realidade. Eu acho que os SNIs vem fazendo um papel importante de parametrizar essa informação, mas eu acredito que esse número, ele ainda, embora seja 38, é um número bastante impactante, eu ainda acredito que seja maior. Em termos de esgoto, são mais de 100 milhões de pessoas sem acesso a coleta e tratamento de esgoto. A gente está falando aí que 49% do esgoto gerado no Brasil, ele não é tratado, ele não é coletado e não é tratado. Dos 51% que é coletado e tratado, um dado que é pouco falado também, é que muitas das estações de tratamento que estão em funcionamento não atingem os parâmetros de tratabilidade. Então, a gente está falando que praticamente metade da população tem coleta e tratamento, a outra metade que tem coleta e tratamento, o tratamento muitas vezes ele não é eficaz, né? Então, tem muita estação de tratamento operando abaixo das normativas e o que as licenças operacionais aí estabelecem. Então, também é um dado bastante preocupante, porque isso precisa de fato ser mudado. Aqui em 2020, só para vocês terem uma ideia, que foi o ano que se estabeleceu o novo marco regulatório, apenas 6% da gestão do saneamento estava na iniciativa privada. E olha que interessante, 6% estava na iniciativa privada e 25% dos investimentos realizados no saneamento nesse ano foi feito pela iniciativa privada, ou seja, era uma participação menor e os investimentos aconteciam de uma forma mais robusta, né? Então, assim, tinha algo de errado nesse meio termo. E aí, quando a gente fala do setor público, embora tenha muitas concessionárias, muitas empresas, principalmente estatais, que funcionam bem, a Sabesp é uma empresa de referência, obviamente tem seus desafios, né? Recentemente foi privatizada, mas algumas empresas estatais, elas são ainda do Estado, elas são empresas de referência. Então, você tem a Sanepar,
no Paraná, você tem a própria Sabesp em São Paulo, que foi recém-privatizada, mas são empresas que têm um nível de eficiência até elevado, até por conta de cobertura de água, né, um avanço significativo na cobertura de esgoto, e também um trabalho bastante intenso no combate às perdas, né? Mas ainda o cenário ele é muito aquém do que se precisa, até por conta de saúde pública, enfim. Então, quando a gente fala do setor público, a falta de sustentabilidade financeira e a falta de capacidade de investimento faz com que é importante que a iniciativa privada entre para ajudar nessa transformação. Então, é ineficiência operacional, interferência política, isso a gente sabe que a interferência política, principalmente nas empresas municipais, é bastante forte, tornando um custo elevado de mão de obra, e isso não retornando como alívio para a tarifa, que no final do dia é o que a gente paga, né? Baixa capacidade de execução, então as empresas estatais e municipais que tocam qualquer serviço, todo mundo sabe disso, são empresas que têm uma morosidade de contratação, tornando que esse investimento de fato ele não aconteça. Né? E dos pontos que a gente enxerga como pilar central é a falta de planejamento de longo prazo. Saneamento você não transforma ele em 2, 3 anos, você transforma ele, aquela estrutura ao longo dos anos. Então você precisa ter uma capacidade de gestão diária, semanal, enfim, mas só com uma visão de longo prazo, porque as cidades elas crescem, né? A gente vai falar bastante aqui nessa apresentação. As cidades elas crescem, a população ela cresce, cada cidade numa vocação diferente. E os investimentos ele precisam acontecer à medida que quer dizer, antecipadamente, que esses movimentos de crescimento aconteçam, né? E não simplesmente, olha, não havia falta de água, agora há falta de água porque a cidade cresceu, mas só que os investimentos em infraestrutura não aconteceram na mesma proporção. Trazendo aqui um pouco sobre matérias, enfim, eu acredito que todo mundo vê aí notícias, relatos, matérias falando sobre o problema na saúde pública em decorrência da falta de saneamento. Então, matérias aí de 2021, 2022, Brasil registrou 190 mil internações por doenças associadas à falta de saneamento em 2023, né? Enfim, a falta de saneamento básico sobrecarregou o sistema de saúde em 273 mil internações. Enfim, são dados que todos sabem, só que essa transformação ela não acontece da noite para o dia e ela precisa ser trabalhada com bastante seriedade, e o novo marco regulatório de 2020 ele trouxe a possibilidade de acelerar essa transformação. Trazendo aqui um pouco de dado, e essa é a boa notícia, como eu falei anteriormente, que em 2020 apenas 6% da gestão do saneamento no Brasil estava na iniciativa privada, e com o advento do novo marco regulatório, os leilões que aconteceram de grandes estatais e também licitação de municípios que assumiram o sistema e fizeram ali o seu plano municipal de saneamento, fizeram a licitação, enfim, isso vem se transformando ao longo do tempo. Então, se a gente olhar para 2025, pela projeção, a gente vai fechar em 45%, que é um avanço significativo. Saímos de 6% da presença da iniciativa privada em 2020 para a projeção aí até dezembro de 2025 para 45%. O que isso traz de boa notícia? Bom, a gente já vê acontecendo, né? A mobilização que o saneamento vem fazendo. Então, o Rio de Janeiro privatizou, a Espírito Santo privatizou, e essas empresas que estão assumindo essa gestão do saneamento estão mobilizando tanto empresas para executar obra, quanto profissionais da área de engenharia, ou área administrativa, contábil, enfim, para que essas empresas se preparem para esses investimentos que vão acontecer até 2033. E pela projeção aqui, até 2026, 50% da gestão
do saneamento nacional será feito por iniciativa privada. Então, dos 5.000, mais de 5.500 municípios aí, a projeção é, pelo que já está acontecendo, 2.759, 2.759 municípios serem geridos pela iniciativa privada. No quadro da direita aqui, mostra os grandes projetos que estão aí em andamento. Então, o Piauí, recentemente foi assinado o contrato, a Egea ganhou o estado do Piauí, mais de 220 municípios. Sergipe também foi licitado ano passado, a Iguá venceu e já está num movimento bastante acelerado de investimentos. Porto Alegre também privatizou a Corsan. A Egea ganhou esse contrato, que aí tem um investimento previsto de 5,3 bilhões e uma população atendida de 1,5 milhão de pessoas, bastante significativo. A Sanepar, que também assinou mais 3 lotes, a Iguá ganhou um dos lotes, a Acciona um segundo lote, e a Egea também, que já operava no estado, também fechou aí esse ciclo de privatizações e contratos de PPP. Para 2025, esperado aí o leilão de Pernambuco, Paraíba, Rondônia, Pará e Goiás. Então, são estados, se você fizer uma somatória aqui pela população atendida, é uma presença bastante forte para que essa transformação ela aconteça de uma velocidade adequada. Né? Além das as concessões aqui, Vale do Jequitinhonha, Feira de Santana na Bahia, são movimentos que estão acontecendo, muitas empresas entrando no setor para que, juntos com as empresas estatais que continuarão a operar e as empresas municipais que já conseguiram aí puxar a fila, faça essa transformação de saneamento no país. Então, essa é a boa notícia com o advento do novo marco regulatório, que, de fato, o saneamento está sendo visto com um pouco mais de seriedade, né? Isso atrai profissionais, investimentos, mobiliza as cidades, né? Eu tive a oportunidade de tocar muitos projetos, não é simples, porque as obras, principalmente obras de esgoto, são obras demoradas, obras que trazem sujeira, mas essa transformação precisa acontecer principalmente para as futuras gerações. Trazendo um pouco aqui dos desafios dos contratos de concessão, e esse é um ponto bastante relevante, porque nunca se viu uma movimentação tão forte, né? Então, um dos pontos que é bastante preocupante no contrato de concessão é mão de obra especializada para conseguir tocar esses projetos, né? E quando a gente fala que o mercado está bastante acelerado e só que o Brasil não está preparado para receber tanto investimento em saneamento, é onde eu enxergo que há oportunidades para profissionais se prepararem e se especializarem na área. Eu trago aqui um slide que ele está muito conectado com a pergunta que eu fiz inicialmente, que ele reúne um pouco de informação e traz para a gente uma visão mais ampliada da importância da tarifa no contrato de concessão. Como eu disse no início, muitas vezes eu sou questionado no mercados, enfim, mas a água está cara. E realmente é um valor que ele é expressivo no orçamento familiar, né? Mas essa transformação ela só acontece porque justamente existe a tarifa. E veja, por que que está aqui no centro cliente, tarifa e uma via de mão dupla? É porque tudo que está em volta, que é o que reúne um contrato de concessão, ele só acontece porque a tarifa ela está ali. Né? Então, o primeiro quadrante aqui superior esquerdo, que a gente chama de OPEX, são os custos e despesas operacionais. As concessionárias, elas têm despesa com pessoal, salário, treinamento, materiais, insumos, produtos químicos e energia, que são dois dos insumos mais importantes. Se você fizer uma curva ABC dos custos operacionais, você tem despesa com pessoal,
energia e produto químico, né, que isso representa 60%, 70% dos custos operacionais de uma concessionária. Você tem serviço de manutenção e reparos, então a rede rompeu, você precisa ir com uma equipe lá, fazer o acesso à rede de água, rede de esgoto, fazer a repavimentação. Você tem gestão e monitoramento de sistemas, né, controle de qualidade, medição, enfim. Então, são todos esses custos que reúnem o dia a dia da operação, tá? Além disso, e é onde que está a grande transformação que o saneamento precisa ter, é a necessidade de investimentos robustos em infraestrutura, o chamado CAPEX, né? Então, você tem todo um sistema de água, que está ali, captação de água bruta, estações de tratamento de água, reservatórios, redistribuição, ligação, enfim. Sistema de esgoto, estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias, redes coletoras de esgoto, sistema de tratamento de lodo. Então, esses investimentos, e aí o grande foco dos investimentos está em esgoto, até pela ampliação de 49% para 90% em pouco mais de 6, 7 anos, ele consome uma parte importante da tarifa. Então, quando a gente fala o que eu pago de fatura, uma grande parcela dessa fatura deveria ir para esses investimentos, que no passado não aconteceu. E daqui para frente, ou a empresa que assumiu o contrato faz esses investimentos, ou ela vai ser punida. Então, e por outro lado, você tem também aqui no quadrante da direita, que é administração, obrigações jurídicas, obrigações regulatórias e também o lucro do acionista, que é quem banca toda essa infraestrutura. Só para vocês terem uma ideia, o payback do investimento tão robusto como esse, ele é em torno de 12 ou 13 anos. Por que que os contratos são alongados? Os contratos são de 30 e 35 anos? Porque nos primeiros 10 anos, o investimento ele é muito alto. As empresas praticamente não têm fluxo de caixa positivo. Então, trabalha com fluxo de caixa negativo até que esses investimentos tenham uma reversão, né, o fluxo de caixa tem uma reversão lá no 11º, 12º ano. Então, essa necessidade de capital inicial, as empresas municipais e estatais não têm condições de fazer. Então, por isso que eu trago aqui a importância da tarifa para que essa transformação ela aconteça de uma forma veloz e com qualidade, né? Não adianta a gente falar, eu pago tal município, isso é bastante comentado, tal município, a tarifa de esgoto representa 50% da tarifa de água. Esse é um dado importante, né? Por que que o esgoto é um percentual da tarifa de água? Porque o esgoto não se mede. Então, se estabeleceu que um percentual da tarifa de água que você é medida ali pelo hidrômetro para compor a tarifa de esgoto. Quando eu falo que em muitos lugares, e isso a gente é bastante questionado, em muitos lugares, a tarifa é 50, tarifa de esgoto é 50% da de água. Você pode ter certeza, isso eu afirmo aqui, enfim, que este lugar ou não tem um sistema de abastecimento de água adequado, ou não tem a universalização do esgoto, ou tem subsídio cruzado, ou seja, a prefeitura ali, ela parte dos salários, ela banca com IPTU, com outro imposto, porque a conta não fecha. Os lugares que a tarifa de água é menos do que 100, a tarifa de esgoto é menos do que 100% da tarifa de água, não sobra espaço para fazer os investimentos, né? Então, esse é um assunto bastante discutido, porque muitas vezes a gente paga a nossa fatura ali e acha um absurdo e realmente é bastante pesado, mas o investimento em esgoto ele é bastante significativo. Se você pegar hoje uma cidade de 200 mil habitantes, por exemplo, que foi recém-licitada e que tem zero esgoto, todo o capital de investimento, de todo o capital de investimento, você pode considerar que 60% a 70% é só no sistema de esgoto. Então, a tarifa, ela precisa fazer frente a essa necessidade de ampliação do sistema, né? Para que lá no futuro
a gente consiga cobrar por mais eficiência e, de fato, a tarifa seja, através da eficiência do contrato, a tarifa seja reduzida, que isso é possível. Mas enquanto os investimentos estão acontecendo, de fato, não há como ser menor do que 100%. Alguns contratos, principalmente em cidades menores, os prefeitos estão com muita inteligência e também análise, fazendo a tarifa de esgoto ser maior do que a tarifa de água. Ah, mas André, como é que isso é possível? Veja, você é uma empresa concessionária e que você tem um contrato na sua mão e que a tarifa de água ela foi reduzida para que a tarifa de esgoto ela seja maior. Então, quem vai fazer o investimento, ele quer fazer o investimento o mais rápido possível para ir buscar essa tarifa maior, né? Então, alguns contratos já estão saindo com essa premissa para que os investimentos, para que o investidor ele tenha o interesse de fazer o investimento com mais rapidez, levando cobertura de esgoto, atrás dessa tarifa maior, né? Enquanto isso, a tarifa de esgoto de água ela é reduzida, né? Então, esses mecanismos estão acontecendo para que realmente o investimento aconteça de uma forma mais acelerada. Bom, eu trago aqui também como desafio dos contratos de concessão, eu gosto muito desse quadro e muitas vezes a gente utiliza ele para dar direcionamento em alguns embates. Então, eu trouxe aqui de uma forma bem simples, né? Obviamente, tem muitos mais direitos e deveres, mas eu trouxe aqui alguns pontos que eu acho que é importante a gente discutir. Então, eu trouxe 4 pilares, né? O cliente, que é o beneficiário final, o cliente, o usuário, que é quem paga a conta, eu, vocês que estão aqui na apresentação. O poder concedente, né? Que é geralmente a prefeitura, a concessionária e as agências reguladoras que fazem aí o gerenciamento desses contratos. Então, eu estou falando aqui não matriz de responsabilidade, só estou falando de direitos e deveres. Então, cada um desses atores, ele tem direitos e deveres. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O cliente, ele tem o direito de receber pelos serviços adequados, de água e esgoto, mas ele tem o dever de pagar a tarifa, porque senão esse serviço não acontece, né? O cliente ele tem que ser informado sobre a tarifa e a qualidade do serviço. O cliente ele precisa ter atendimento para reclamação e solicitações. E também precisa receber revisão de leitura sempre que necessário. Mas ele tem o dever de utilizar corretamente a rede pública. E aí, quando se fala que utilizar corretamente a rede pública, não é o cliente que vai lá acessar e fazer sua ligação, mas ele não pode fazer o chamado gato, né? É uma forma educada de falar que o cliente não pode acessar a rede pública. Ele precisa também permitir o acesso da concessionária para a manutenção, enfim, instalar da manutenção e limpeza da caixa de água. Então, são direitos e deveres que ele precisa acontecer de uma forma sincronizada e, obviamente, com bastante transparência e comunicação, para que a transformação do saneamento aconteça, porque somente a concessionária, somente o poder concedente trazendo a iniciativa privada, não faz sozinho, né? Então, durante as obras, principalmente obras de esgotamento sanitário, que são obras lentas, enfim, a população precisa saber né, estar ali receptiva a esse movimento, que aquilo vai ser um benefício para o futuro, né, um futuro de médio prazo e forte de longo prazo, principalmente para as futuras gerações. Né? Então, aqui, trazendo um pouco de direitos, dando exemplo aqui, direitos da concessionária. Ela pode explorar comercialmente os serviços concedidos, né? Que é o que vai fazer que o caixa seja movimentado e ela transforme isso em investimento. Mas ela precisa cumprir metas de universalização. Ela tem o direito de receber a tarifa pelo serviço prestado, mas ela precisa realizar os investimentos. E o papel do cliente e da sociedade civil, enfim, da população, é cobrar para que esses investimentos aconteçam, né? Então, muitas vezes a gente fala da tarifa, da fatura de água, mas só que a gente esquece que é nosso papel, enquanto cidadão, cobrar a melhoria da prestação de serviço, né? Então, essa transformação ela só acontece quando os direitos e deveres eles são, na sua íntegra, cumpridos,
né? Então, não queria me estender muito nesse ponto, até porque o tempo é bastante curto, mas esse ponto é bastante relevante no contrato de concessão. Bom, aqui entrando um pouco mais sobre planejamento, execução e operação dos sistemas, eu trago aqui um exemplo, falei inicialmente, que o desafio do planejador, ele é entender que as cidades crescem. Eu sei que a imagem não está muito visível aqui, mas só para entender o raciocínio. Essa cidade é uma cidade, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa cidade, que chama Alta Floresta, lá no norte do Mato Grosso, divisa com o Pará. Cidade muito bonita, inclusive, quem não conhece, eu recomendo que conheça, ela está muito próxima ali da Amazônia. Tem aeroporto, é uma cidade bastante estruturada. Ao longo de quase 30 anos, aqui eu pegando de 97 até 2025, a gente está falando aqui de 20, 28 anos, 27 anos, essa cidade, ela praticamente triplicou de tamanho. Então, aqui em 97, o limite urbano aqui é onde é esse retângulo. Depois o limite urbano ele foi transformado e aqui embaixo onde eu estou passando, não sei se vocês estão vendo no meu cursor, incorporou muitos loteamentos de grande porte, que é uma cidade basicamente voltada a serviços e indústrias, principalmente do agronegócio. 2018 foi o ano que eu fui para essa cidade, tive o prazer de conhecer. Ela cresceu demais aqui, tá vendo? A entrada de grandes loteamentos, lotes grandes, enfim. E aqui, 2025, o tracejado não é o limite urbano, mas mostra que a cidade ela teve um crescimento bastante expressivo. E olha que interessante, era uma cidade que ela tinha uma população crescente em torno de 1,3% ao ano. Só que de 2010 para 2018, teve uma grande imigração de pessoas por conta do trabalho do agronegócio. Então, o crescimento vegetativo dessa cidade, ele foi muito, na verdade, ele teve um crescimento vegetativo de 1,3, 1,4% ao ano, só que teve um crescimento imigratório. Por que que eu estou trazendo isso? Porque para o planejador, para quem vai desenvolver os projetos, não adianta o cara olhar e falar assim, pô, qual é o bairro que está com falta d'água? Ah, o bairro X está com falta d'água. Vamos colocar uma adutora, a adutora lá é 200 milímetros, vamos colocar a adutora de 400 milímetros, um sistema de repressurização mais forte que vai resolver o problema. Muitas vezes resolve, só que a cidade teve uma tendência de crescimento para o outro lado, ou seja, aquele investimento ou ele ficou obsoleto, ou ele ficou estrangulado porque a cidade tinha uma vocação de crescimento que não foi respeitada. Então, sempre que o planejador, quem vai desenvolver os projetos, precisa ficar muito atento à vocação da cidade, a movimentos de crescimento que muitas vezes foge da literatura, né? Então, eu trago aqui essa passagem só para a gente entender quais são os desafios do contrato de concessão, principalmente com a questão de expansão urbana. Aqui eu trouxe a cidade que eu resido, aqui em Tubarão. Eu tive a primeira passagem para Tubarão em 2012, fiquei 4 anos aqui, depois fui para outras operações. E tive a oportunidade junto com meus colegas, iniciar esse contrato e iniciar do zero ali os estudos e os projetos e planejamento. Então, veja que, num curto espaço de tempo, esse contrato aqui já tem pouco mais de 10 anos. Olha onde era o limite urbano e onde é o limite urbano hoje, principalmente com a questão dos loteamentos em área de expansão. Então, o que que acontece? Quando a gente chamou os projetistas e começamos a estudar a operação, o contrato de concessão já previa uma série de investimentos que foram feitos, estruturados por profissionais à época, que foram baseados em informações que eles tinham à época. E foi muito bem montado a estrutura de obras, enfim. O que a gente percebeu naquele momento é que a cidade estava passando por uma grande transformação e a gente teve que tomar uma decisão. Ou cumprimos a risco esse plano de investimento,
ou a gente separa as obras mais importantes desse plano de investimento, principalmente questão de risco operacional, algum risco de morte, enfim, e a gente vai estudar o que vai acontecer com essa cidade, porque a cidade ela tinha uma grande vocação de verticalização. Nos grandes centros, Tubarão tem muitos prédios, né? Para uma cidade de 110 mil habitantes, tem bastante, muitos prédios. É, então, essa vocação de verticalização, inclusive, estudando a fundo o edital à época que foi feito, isso lá em 2008, 2000 para 2010, a gente via que naquele momento, 2012, 2014, 2013, que essa vocação de verticalização ela continuava, mas só que tinha uma nova tendência que era a de expansão horizontal. E olha que interessante, o que vocês estão vendo aqui para fora do limite urbano do início da concessão foram loteamentos, muitos deles já estão com casas construídas, que aconteceram nos últimos 8 anos. E se isso não esse movimento horizontal não tivesse sido previsto lá no passado, todos os investimentos que foram feitos, eles com certeza já hoje estariam obsoletos. Então, a gente está falando no horizonte de 10 anos, né? Então, a importância de ter percebido a movimentação da cidade, a vocação de crescimento da cidade, fez com que os investimentos eles tivessem uma maior eficácia. E a aplicação de capital tenha sido feito com bastante eficiência, né? Então, para o planejador, quem vai planejar, tem um profissional que eu tive o prazer de trabalhar, que ele falava, a gente às vezes brinca de Deus, porque a gente tenta entender o que vai acontecer no futuro, e esses são desafios que realmente a gente precisa enfrentar, né? Porque muitas vezes você faz um investimento que logo ali ele se torna obsoleto. Trazendo aqui, saindo um pouco dessa questão de desafio, enfim, de questões geográficas, eu quero já ir um pouco mais a fundo, falando sobre planejamento. Eu estou assumindo aqui que nós estamos com um contrato novo na mão e a gente vai iniciar do zero. É uma cidade que, enfim, tem seu sistema de água, sistema de esgoto um pouco ultrapassado, que precisa de ser entendido para que o futuro das obras façam frente ao desafio. Então, assumindo essa premissa, a primeira fase que o planejador precisa estar bastante atento, que são elementos fundamentais, né? O que são elementos fundamentais? Primeiro, um bom diagnóstico do sistema existente. Por que é preciso ter um diagnóstico do sistema existente? Principalmente a água, geralmente você já tem ali uma infraestrutura estabelecida. Você precisa entender qual que é a capacidade da captação de água bruta, qual que é a capacidade da estação de tratamento, qual a capacidade dos reservatórios, e fazer frente a esse crescimento de populacional e expansão urbana. Né, para que você consiga, olha, meu sistema é assim, ele precisa estar assim para compreender o crescimento da cidade. Outro ponto, a análise detalhada da aderência das premissas do edital versus metas estabelecidas. Então, muitas vezes o edital, quem fez e elaborou o edital, ele não tem muitas informações. Então, ele pega ali o pessoal da operação, sua experiência, e trata um plano de investimento sem muitas informações. Só que quando você assume um sistema desse, você precisa confirmar se essas premissas do edital fazem frente à realidade, porque se você errar no planejamento, você vai inserir capital onde que não deveria, né? Então, as premissas do edital e as metas estabelecidas, elas estão convergentes? Se eu executar essas obras que estão previstas no edital, eu vou cumprir minhas metas? Então, essa análise detalhada ela é bastante importante. Terceiro ponto aqui, que é fundamental, é a análise da segurança hídrica. Eu tive a oportunidade de passar por cidades como Alta Floresta, também em Mato Grosso, que os dois pontos de captação, os rios, na época de escassez hídrica, simplesmente secavam, né? Se você não tinha um plano de contingência, você não tinha como tratar água e mandar para a população. Então, esse plano de segurança hídrica é fundamental nessa fase. Análise detalhada da qualidade do cadastro técnico comercial. Então,
Sem essa qualidade da informação, você não consegue fazer bons projetos, seja de modelagem hidráulica e projetos executivos. Tá? Eu vou acelerar um pouco aqui, que eu acho que o tempo já está começando a se esgotar. Projeção cuidadosa de crescimento populacional, como eu falei, de curto, médio e longo prazo. Análise de vocação de crescimento do município, ou seja, é um município que cresce substancialmente de forma vertical ou horizontal. Levantamento dos loteamentos em todas as fases. Levantamento de áreas estratégicas para unidades operacionais, seja onde vai ser implantada a estação de tratamento de água, uma futura ampliação, estação de tratamento de esgoto, as elevatórias. Topografia, sondagem, georreferenciamento, levantamento aerofotogramétrico. Então, são todas informações e bases de dados que vão ser, que vai subsidiar os projetos. Elaboração e validação das modelagens hidráulicas e projetos executivos, e plano de ataque de obras emergenciais. Então, quando a gente fala de obras emergenciais, são obras que, olha, se eu não fizer essa obra aqui, tal bairro não vai ser atendido. Olha, se eu não fizer essa obra aqui, por exemplo, um guarda-corpo para uma estação de tratamento, muitas vezes você tem ali riscos físicos que precisam ser considerados, né? E aqui eu trago um adendo. Essa fase é importantíssima que você envolva quem opera os sistemas. Então, o especialista em tratamento de água, o cara que faz a manobra das adutoras, esse pessoal que tem um conhecimento operacional e da cidade precisa ser envolvido. André, eu não sei como que a gente está de tempo aí, como é que você enxerga? André, eu vou falar para você que uma boa parte das vezes, tipo quase 100%, a gente estoura o tempo, tá? Legal. Então Não, pode tranquilo. seguir. Eu estou dando uma Vai acelerada ser. aqui para a gente. Mas não sei, acho que você já está no para frente, falta uns 30% aí do conteúdo, né? Acho que se você Acho que quiser falta. ir Acho que vou dar passando uma. nele e depois voltar, acho que Tá, tranquilo. A tá gente bom. vai no PowerPoint aí até umas 7h10, 7h05, 7h10, depois a gente abre o pessoal perguntar. Eu mesmo tenho as minhas aqui. Show de bola, show de bola. Legal. Bom, a segunda fase é o plano de investimento. Então, primeiro, revisão orçamentária, aí o André e o time dele é craque nisso. Uma revisão orçamentária ela é importantíssima para que essa revisão se compare com o que foi apresentado na proposta comercial. Então, não adianta a gente pegar uma cidade, fazer todo o plano, fazer um projeto, sendo que a tarifa, no slide que eu mostrei, perdão, lá no início, não faça frente a esse investimento. Então, muitas vezes a gente precisa colocar menos tecnologia e fazer mais o feijão com arroz para que a tarifa comporte esses investimentos, né? Elaboração de novo plano de investimento com a base da revisão de orçamento, um novo plano de investimento com novos projetos, com novas propostas, né? Isso é importante. Verificação da aderência do orçamento com o previsto da proposta comercial, de novo. Nossa base é a proposta comercial. Se eu tenho um novo orçamento com CAPEX maior, o retorno do acionista ele não vai fazer frente, então não vai fazer sentido. Então, isso precisa ser equalizado para que os investimentos estejam dentro do previsto inicialmente, ou trazer mecanismos de mudança. Olha, eu vou fazer um investimento maior aqui, mas só que eu vou ter uma eficiência operacional, vou ter uma redução de custo, e no final do dia, esse retorno esperado pelo acionista, ele ainda aconteça. Uma validação do plano de investimento, desse novo plano de investimento com o acionista, justamente para mostrar quais são as mudanças e quais são as propostas colocadas pelos gestores para que, no eventual aumento de custo de investimento ou custo operacional, seja comportado no final do dia, para que o retorno ao acionista seja garantido. Validação, após a validação com os acionistas, é importantíssimo que os investimentos sejam validados pelo poder concedente e a agência reguladora, perdão, porque qualquer alteração, principalmente as que não tinham informações completas na fase de edital, se cria um mecanismo para um futuro reequilíbrio. Então, a validação do plano de investimento, antes que ele aconteça, fundamentalmente precisa passar por aprovação do poder concedente e agência reguladora, e eventuais discrepâncias com o que foi contratado já inicia o processo negocial.
né, para um eventual pedido de reequilíbrio, enfim. Plano de ataque de obras, é importante ter um plano de ataque de obras, principalmente para você saber quais regiões são mais sensíveis, quais regiões eu preciso ter um plano de uma comunicação mais efetivo, tá? E plano de gerenciamento de obras, né? Obra, documentação, gestão de mudanças e custos. Um plano de comunicação com os principais envolvidos, então, secretarias, prefeituras, agências, Ministério Público, Polícia Militar, enfim. A comunicação é extremamente importante porque as obras, quando elas começam, qualquer paralisação de obra de infraestrutura, ela tem um custo de paralisação muito alto. E o segundo ponto, muitas vezes você fez todo um investimento, não comunicou bem, uma simples interligação que vai colocar aquele investimento em carga, que vai trazer um benefício operacional, ele não acontece por uma questão de paralisação, por exemplo, do acesso de uma via de grande fluxo. Né? Muitas vezes você fez uma obra violenta, demorou um ano inteiro, quando você vai fazer interligação, você não consegue entrar porque não teve uma comunicação adequada. Então, são pequenas ações que muitas vezes o aperto do parafuso ali é tão importante quanto a montagem da bomba, né? Então, eu trago isso um ponto de comparação. E um plano de comunicação eficiente com a população. Como eu disse e trouxe ali na tabela de direitos e deveres, a população precisa saber o que está acontecendo. Né? Então, o plano de comunicação ele é fundamental para que a concessionária consiga ter o apoio da população, o que a gente chama autorização social, né? Enfim, licença social, um plano de comunicação com a população, dar as caras, falar o que vai acontecer quando deu errado, ir lá e falar por que que deu errado e qual que é o plano de mitigação, ele é extremamente importante para que essas obras aconteçam da melhor forma possível. Aqui eu estou trazendo um exemplo de plano de execução, de novo, a cidade de Tubarão. A parte que não está achurada foi por onde começaram as obras lá em 2019, 2020, né? O início da... Eu estou trazendo, por enquanto, principalmente questão de esgoto, até pelo tempo, enfim, se for o caso, a gente faz uma segunda apresentação para ser um pouco mais específico de água. A parte que não está achurada aqui, que foi escolhida para ser iniciada o sistema de coleta de esgoto. Né? E no próximo slide, essa região no próximo slide, ela está mais ou menos aqui, ó, que é essa região aqui. Nota que é uma região bastante densa, tá vendo? É uma região bastante densa. E a estação de tratamento está aqui embaixo, tá? Estação de tratamento e esgoto. Então, muitas vezes a gente é questionado, mas por que não começou no bairro tal, lá mais tranquilo e tal, tal, tal? É que a escolha de onde você vai fazer esse plano de ataque, a escolha do local que você vai fazer essas obras, precisa seguir alguns critérios. O primeiro é o critério técnico, fator técnico. Então, predominantemente, essas bacias a serem atacadas, elas precisam estar próximas da estação de tratamento de esgoto. Então, não faz sentido você ter uma estação de tratamento de esgoto que está na zona sul da cidade e começar pela zona norte, porque até você fazer toda a conexão de bacias e esgoto chegar na estação, já demorou muito tempo. Então, geralmente você começa pelas áreas que estão mais próximas da estação de tratamento. Segundo ponto é a densidade populacional, ou seja, a rede de esgoto ela precisa, num curto espaço de tempo, retirar a emissão do rio o maior volume de esgoto possível. Então, o segundo fator técnico de escolha é a densidade populacional. Então, nesse caso aqui, teve uma questão bastante importante aqui, que são prédios, né? Então, as obras começaram por aqui. E o terceiro ponto é a contribuição para a meta de cobertura. Então, não vou executar obras em bairros que são pouco povoados, porque eu vou fazer um grande investimento e o volume que eu vou tirar de esgoto que está indo para o rio, ele é pequeno e não vai fazer frente nenhuma para a margem, para a contribuição da meta de cobertura. Então, esse fator técnico ele é bastante importante de ser seguido. O segundo fator é o fator social, principalmente em áreas com vulnerabilidade social.
E a gente vê bastante aí fotos com ruas sem pavimento, com esgoto a céu aberto, principalmente onde tem crianças brincando. Então, é um fator de escolha bastante importante para que as obras sejam, naquela região, executadas de uma forma mais acelerada. Terceiro ponto, que ele está, na verdade, linkado com o primeiro e o segundo, é o fator financeiro. Então, locais que têm um ticket médio elevado, que faz sentido, ou seja, onde tem maior densidade populacional, ou seja, maior consumo de água, maior geração de esgoto, sejam áreas prioritárias, né? Então, as duas estão ligadas. E também o investimento versus faturamento. De novo, um bairro que ele tem casas, com terrenos de testada de 15 metros, e tem casa sim, casa não. Eu vou fazer uma rede de esgoto, que é um volume significativo de investimento, e vou agregar pouco, vou tirar pouco esgoto que está sendo emitido pelo rio. De fato, a empresa quase não vai ter faturamento, porque fez um investimento e não vai ter faturamento para esse local. Então, isso precisa bastante ser considerado. Aqui eu trago um exemplo, rapidamente falando, desafio do planejamento de execução. Então, exemplo aqui, estação de tratamento de esgoto, linha de recalque, a sequência executiva, né? Linha de recalque, elevatória, coletor-tronco, rede de esgoto, ligações domiciliares e conexão com a residência, que é para quem executa obras de saneamento, sabe que isso é geralmente um problema que muitas vezes não é considerado na fase de planejamento, mas durante o processo de start ou de execução é um problema bastante relevante. Então, eu vou dar um exemplo. Nesse caso aqui, eu trago um cenário que a estação de tratamento foi projetada a começar antes das redes. É aí que eu estou assumindo que é uma cidade que tem zero de esgoto, né? A estação de tratamento foi projetada a iniciar antes do esgoto. Então, linha de recalque depois, é uma obra mais rápida, enfim. Para esse caso, as conexões com as residências não foi devidamente comunicado, e a partir do momento que a consultora, a empreiteira que está fazendo as obras, disponibiliza a conexão na frente das casas, as pessoas vão se ligando. Qual que é o problema? Se a linha de recalque, né, e a elevatória não está pronta, quem está executando a obra vai estar trabalhando com esgoto na cabeça. Então, isso é um problema sério que precisa ser muito bem planejado, muito bem executado para que as obras não sejam paralisadas, né? Então, essa conexão com a residência, ela precisa ser muito bem comunicada pela concessionária, que as casas, principalmente as casas que são construídas, muitas vezes o empreiteiro da casa ali já vai e conecta. Só que esse esgoto não está indo para a estação de tratamento porque o sistema ainda não está fechado, né? Então, esse tipo de planejamento que vocês estão vendo aqui, ele é bastante prejudicial, principalmente para quem está executando as obras. E um segundo fator, pensa que à medida que essas conexões vão acontecendo, quando a estação de tratamento estiver em ponto de operação, não vai ter esgoto suficiente para dar o start na estação, né? Então, esse é um problema sério, que inclusive, é bastante recorrente, porque muitas vezes você faz um contrato para uma empresa especializada em estação de tratamento de esgoto e coloca no contrato que a estação de tratamento precisa atingir um parâmetro de tratamento próximo da licença operacional. Aí fechou a obra de estação de tratamento de esgoto, não tem esgoto para fazer o teste na estação. Aí o empreiteiro fala assim, cara, não tem esgoto, tá tudo entregue, vai embora, né? E aí a concessionária fica a ver navios. Um modelo que seria, que não resolve na íntegra, mas mitiga parte desse problema, é esse segundo cenário que eu trouxe aqui. Então, você atrasa um pouco a estação de tratamento, executa as redes, comunica para que a população não se interligue e faça a fiscalização, e planeja, através de comunicação, liberação e fiscalização, início da conexão quando o sistema estiver fechado, e vai fazendo essa conexão com as residências e libera para a estação quando tiver startup, principalmente com a parte operacional fechada.
né? Então você elimina risco de conexão e as pessoas e os profissionais que estiverem executando as redes trabalham com a rede em carga e você tem esgoto minimamente suficiente para você fazer o startup da estação de tratamento de esgoto. Essa mudança de um cenário para outro cenário é um fator de sucesso, porque muitas vezes você faz todo o investimento, não consegue iniciar a cobrança, né, que precisa ser autorizada pela agência reguladora, não consegue iniciar a cobrança porque o sistema ele não está fechado. A estação de tratamento não tem esgoto suficiente, você não consegue fazer as inspeções de atingimento de parâmetro, e você não consegue cobrar tarifa porque você não está com o sistema fechado. Isso é para quem está planejando e pela concessionária, para a concessionária, isso é bastante relevante. Aqui eu trago só exemplos de assentamento de rede de esgoto, sinalização, né, enfim, todo um planejamento prévio junto com as as polícias municipais, para que dê todo o apoio aí no desvio do trânsito. Essa comunicação ela é importante. Assentamento das redes de esgoto, tem todo um critério aqui: remoção de pavimentos, escavação da vala, preparo de fundo de vala, assentamento da tubulação sobre um colchão drenante para que a conexão dessa tubulação ela garanta a vedação dessa tubulação. Um cobrimento da tubulação com areia isenta de impurezas, que a gente chama de reaterro, né? Enfim, de preferência com areia, para que você possa fazer um adensamento hidráulico e envoltória da tubulação de uma forma adequada. E, de novo, aqui um adensamento hidráulico é importante para que essa envoltória da tubulação ela fique de uma forma que evite futuro vazamento ou uma necessidade de manutenção muito rápida. Aqui é um exemplo de postos de visita, com a rede embaixo, enfim. Aqui é um exemplo de tubo de esgoto, que é a tubulação utilizada, PVC rígido na cor ocre, de 150. Geralmente, no 80% do tubo, ele é 150 milímetros, tanto para área residencial quanto para prédios. Em alguns lugares, obviamente, 250 milímetros, dependendo da área de contribuição. Se for uma rua com muitos prédios, vai de 200 a 250 milímetros. Dupla parede, interno liso, principalmente para evitar incrustações na parede da tubulação, enfim, ter um fluxo o mais livre possível. Junta elástica e as tubulações geralmente em barras de 6 metros. Aqui um perfil da vala, e eu trouxe esse exemplo aqui. O maior desafio do assentamento da tubulação, dois grandes desafios. Primeiro, uma conexão adequada e postergar o máximo possível as manutenções, né? Então, a conexão da tubulação ela precisa ser bastante criteriosa para que as manutenções não ocorram com pouco tempo de liberação da operação. E a pavimentação. Pavimentação é o maior desafio um dos maiores desafios do saneamento. Dentro de todo o pacote de obra destinada a esgoto, 70% está na rede coletora. 70% na rede coletora, 30% é estação de tratamento de esgoto mais elevatórias, e a repavimentação naquela vala de 1 metro, enfim, ela representa 30% do custo de rede. Então, sempre que, muito embora esse risco seja passado para a construtora, quem está fazendo ali, você tem desacordo da população, carros que muitas vezes são danificados por conta de uma má execução. Então, um dos grandes desafios da execução de rede coletora de esgoto está na pavimentação. Então, muitas técnicas são utilizadas, um pavimento provisório com paralelepípedo, ou intertravados, ou uma espessura desse caixão, essa caixa de base maior, maior tempo de compactação, mas o grande ponto é que muitas vezes as obras elas precisam ser liberadas por conta do trânsito, né? E a empresa acaba não tendo tempo suficiente de fazer a compactação daquele trecho.
Mas, enfim, deixo aqui como ponto de atenção que a pavimentação é fator crítico de sucesso para uma obra de saneamento. Uso, enfim, de EPI, todos os EPIs, capacete, botina, óculos, uniforme, isso é exigência legal e precisa estar bastante atento. Enfim, bom, aqui eu trago um pouco de resultados esperados, eu trouxe algumas reflexões diante de tudo que eu falei sobre o cenário nacional, né, enfim, menos de 50% de cobertura de esgoto, impactando diretamente na saúde pública. Eu ponho aqui 5 pontos que é para a gente refletir. Primeiro, quais são os resultados esperados do ponto de vista da saúde pública? Claro que redução de doenças, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aqui, ampliação da cobertura de serviço o mais rápido possível. Se fala em 2033, embora muitos leilões estejam acontecendo, há um gargalo significativo de mão de obra e empresas mobilizadas para executar esse vulto de obra. Já estão falando de postergação desse prazo, até porque uma cidade, dá exemplo aqui de Tubarão, uma cidade com 110 mil habitantes, por mais que a empresa esteja capitalizada, ela não consegue fazer essas obras aceleradas, porque senão trava o trânsito da cidade. Então, primeiro, precisa fazer aceleração das contratações e que dê tempo para que essas obras sejam executadas com a maior qualidade possível. Então já se fala uma prorrogação de 2033, mas o que é importante é que essas privatizações aconteçam, a participação da iniciativa privada aconteça de uma forma mais acelerada, para que no futuro a gente possa, de fato, discutir uma redução de tarifa por conta de agregação de valor e agregação de eficiência operacional, né? Um terceiro ponto aqui, desenvolvimento socioeconômico, geração de empregos, diretos e indiretos, preservação ambiental, que, enfim, os rios estão sendo, aí eu sou de São Paulo, nasci e me criei em São Paulo, morava na Zona Norte, trabalhava na Zona Sul, passava todos os dias pela Marginal Tietê e Marginal Pinheiros. Enfim, isso não é aceitável, né? Os rios precisam ser preservados e essa mudança precisa acontecer o mais rápido possível. E aí, último ponto aqui, dignidade e qualidade de vida, enfim, o saneamento ele tem esse plano de fundo, né, trazer dignidade para as pessoas. Eu nasci e me criei em São Paulo, na zona norte de São Paulo, e com 10 anos de idade eu lembro quando chegou asfalto, água e esgoto na minha rua. E isso foi uma transformação na minha família que hoje, por coincidência do destino ou não, eu tenho a possibilidade de trabalhar num setor que de fato muda a vida das pessoas, mesmo que muitas vezes elas não saibam. Mas você pode ter certeza que uma cidade saneada, as pessoas vão ter mais saúde, as crianças vão ter mais dias de estudo, né, evitando aí doenças por colação hídrica. Então, essa transformação ela precisa acontecer o mais rápido possível. Aqui, para concluir, aí já passar a bola, André, eu queria voltar para aquela pergunta, se você ainda acha que só a conta de água é cara, eu acho que essa é uma pergunta que pode gerar uma certa polêmica e eu vou dar a minha resposta, né? Vendo também como consumidor, como quem paga a conta todo dia. E eu vou usar um pouco do que o André falou na última apresentação dele, acho que foi da quarta-feira da semana passada, ele estava falando sobre dashboard, ele falou o seguinte, obra cara é obra que não é entregue. Acho que foi algo parecido. E eu vou usar um pouco da colocação dele, eu vou falar que conta cara é de serviço que não é entregue. Então, água que chega com intermitência, sem qualidade para consumo humano, regiões que não têm esgoto, eu acho que é caro. Só que cabe a nós, população e profissionais da área, fazer essa cobrança para que essa transformação venha. E só através da eficiência operacional e da universalização que no futuro a gente possa cobrar que a conta de água, a conta de luz, a conta de água, a conta de esgoto, ela possa ser menor, né? Enquanto esse serviço não acontece, eu acredito que sim, ela é cara, mas é nosso papel fazer esse pagamento e cobrar que as empresas que estejam fazendo a gestão do saneamento invista e faça essa transformação acontecer. Bom, era isso que eu queria falar. Obrigado, André. Passo a bola aí, vamos bater um papo.
Muito bom. Primeiro, André, agradecer aí a tua presença. Eu queria até comentar aqui o meu ponto de vista aí dessa pergunta, né? Não sei se tiver alguém aí com alguma pergunta depois na sequência, peço levantar a mão ou pode abrir o microfone e fazer, tá? Mas para essa pergunta aí, se a conta é cara, eu acho que a gente percebe que porém, ela pode ser menos cara se a gente criar ou construir um sistema que tenha mais eficiência. E a eficiência, ela está em todos os sentidos, né? Ela está em termos de uso de tecnologia, ela está presente na eficiência operacional, na otimização da operação, na redução das perdas, né? A gente tem uma rede muito velha, né? Muito antiga em alguns municípios, e aí tem perdas que chegam a 50%, 60%. Você imagina você tratar para cada 50 litros que você consome, você tem que tratar 100, 120. É um absurdo isso, né? Então, não entra na cabeça se você pensar que isso acontece de verdade e acontece em grande escala, né? Mas a gente não percebe isso enxergando ou percebendo, a gente percebe numa conta que está sempre cara. E se ela não fecha ali no próprio sistema, o município só está subsidiando ou está repassando isso para a tarifa e isso é muito, muito ruim, né? Então, se a gente tem uma eficiência, com certeza a conta fica menor. E além de ficar menor, você está pagando um serviço que realmente é entregue, né? Acho que esses dois pontos aí que são importantes. Ela pode ficar realmente uma conta certa, né? Eu acho que esse é melhor. Em vez de cara, é uma conta certa, é uma conta justa, né? Perfeito. É isso aí, André. Acho que o grande ponto hoje é nós, enquanto sociedade, a gente cobrar que as empresas executem aquilo que elas propõem. Essa essa transformação ela não acontece com apenas uma vontade, né? Obviamente as empresas, e eu faço parte disso, fiz parte disso, mas por um outro lado também eu faço conta. As empresas têm o direito de explorar e ter o seu retorno econômico, né? Mas por um outro lado, nós enquanto sociedade, eu estou falando André, André cidadão, a gente tem a nossa parcela de contribuição para essa transformação. Então, primeiro, pagar a conta em dia. E segundo, cobrar que as empresas executem da melhor forma possível, porque esse patrimônio ele é da população, né? Quando se fala em privatização, a concessionária, ela não, o que ela está colocando debaixo da terra, uma rede, uma válvula, uma bomba, não é dela, isso daí é da população, isso daí após o vencimento do contrato, do exemplo da PPP que a gente estava falando antes do início, da PPP da Sabesp, o contrato da Iguá venceu 15 anos, voltou para a Sabesp e é da população, ela contrata quem ela quiser. Né? Então, a gente, enquanto sociedade, a gente precisa fazer essa cobrança para que essa transformação aconteça o mais rápido possível. E agora, como pai, cara, né, meu filho nasceu aí tem um pouco mais de um ano, eu não quero que ele passe, eu não quero que ele passe e veja, talvez vai ver, espero que assim seja, por fotos na internet, que crianças estão andando em cima de esgoto, cara, né? Então, isso não faz menor sentido num país que quer realmente ter uma evolução. Diga lá, James. James ou James? James, boa noite a James, todos, boa tarde, tudo bem, James? tudo bem? Queria fazer uma pergunta aí para o André. Eu Fala, também, James. hoje também estou trabalhando diretamente em uma barragem, trabalhando aqui na região de Campinas, e diretamente com recurso hídrico também, né? E a gente vê aí a população com muita deficiência nessa região aqui, por isso a viabilidade da construção dessa barragem. E eu queria fazer uma pergunta mais específica, né, que a gente ainda nessa mundo de obra, a gente ainda vê pessoas desperdiçando aí boa parte do nosso recurso hídrico, né?
caso de população que acaba fazendo mau uso do recurso hídrico, que a gente vê que toda hora vê as pessoas lavando rua, lavando coisas que não, às vezes não há necessidade, então desperdiçando esse nosso recurso tão preservado aí que a gente busca com algumas obras, né? Então, eu queria que passasse mais uma visão aí, o que a gente pode fazer para que essa população tenha um pouquinho mais de cuidado do nosso recurso, não desperdice, né? O que é feito aí normalmente as concessionárias? Bom, excelente pergunta. O desperdício, principalmente em água, em regiões que tenha escassez hídrica e tem uma dificuldade operacional, você está tirando, muitas vezes, para lavar uma calçada ou lavar um carro, água que uma dona de casa ou um dono de casa vai usar para fazer comida, né? Então, esse é o grande ponto. Eu acho que, assim, a questão é a conscientização, cara. Se conscientizar, saber o que o ciclo da água, ele é um ciclo caro, ele é um ciclo. Embora o Brasil tenha abundância de água, nós somos um país com uma das maiores reservas de água doce do mundo. Tem valor agregado, tem mão de obra, tem produto químico, tem energia nesse desperdício que está acontecendo, né? Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Primeiro, a população ter a consciência, né, que o desperdício ela está jogando dinheiro fora. E segundo ponto, aí eu estou falando já um pouco mais como profissional da área, as empresas precisam investir mais na redução de perdas, no combate à perda. E aí, quando a gente fala de combate à perdas, a gente tem um leque de ações que precisam ser feitas, né? Algumas operacionais e outras de conscientização mesmo. Então, uma fraude, por exemplo, o cara que acessa a rede de água ali e furta a água, ele está cometendo um crime, né? Então, eu vejo que é consciência e, por um outro lado, falando do lado das empresas, é realmente um trabalho contínuo de redução de perdas. Boa. Boa, pessoal. Mais alguma pergunta aí? Pergunta? Larissa, Bruno, Luiz Sérgio, Marcelo, Raquel, fiquem à vontade aí para perguntar. Bom, tranquilo. Eu tenho mais uma aqui, André, e aí a gente caminha para encerrar, né? Você, você entende aí que com essa modificação do cenário todo que a gente tem hoje de concessões, né? As concessões realmente acabam obrigando, né, as empresas privadas a realmente trabalhar na prestação de serviço, prestar um serviço de maneira eficiente, não atrasar a obra, não tem controle de desempenho, de qualidade da água e tudo. Você acha que isso é uma coisa que a gente já vai enxergar uma transformação no curto prazo, ou isso é uma coisa que normalmente é aquela obra que ninguém vê, né? O saneamento é aquela obra que ninguém vê, mas ela tem o efeito dela na saúde, as pessoas vão menos para o hospital, vão ter menos doença, e isso passa batido. Você acha que é uma coisa que a gente tem como perceber, ou tem como a sociedade enxergar o valor e o tamanho da transformação que a gente que está na área enxerga? Com certeza, André. A transformação, eu vejo que assim, que tem dois movimentos, um de curto prazo e um de longo prazo. O de curto prazo, principalmente em cidades, eu posso citar alguns exemplos. Principalmente em cidades que têm intermitência de água. Vou dar exemplo aqui de Tubarão. Eu cheguei em Tubarão em 2012. Tubarão é uma cidade que fica no sul de Santa Catarina, próximo do litoral, e é uma cidade que no verão é muito quente, né? Você tem os dois extremos aqui, ou é muito quente ou é muito frio. No mesmo ano, eu já peguei 40 graus e peguei 0 graus. E é uma cidade universitária, e que março registra, acho que as maiores temperaturas.
O que que acontecia aqui no passado? Chegava março, as pessoas vinham para a cidade, saíam do litoral, vinham para a cidade, começavam as aulas, começavam, né, como diz, depois do carnaval, as coisas que acontecem, e tinha um consumo muito forte de água. Então, o sistema entrava em colapso, os reservatórios baixavam, a gente não conseguia abastecer a população. Em 1 ou 2 anos, isso foi praticamente resolvido. E o que é mais interessante é que a gente vê esse movimento de privatização, muitas cidades, a gente vai falar de novo sobre isso, muitas cidades, às vezes não é um investimento robusto, às vezes é só simplesmente você sentar, estudar e fazer acontecer, É, entendeu? Então, em Tubarão, por exemplo, a gente fez um volume de obra aqui bastante importante em 2013, 14, 15. 2014 já não tinha falta d'água. No março de 2014, 2015 já não sentiu falta d'água. Por quê? Foram investimentos muito bem aplicados, né? Então, assim, a população vai perceber, principalmente onde tem escassez hídrica, se for um trabalho sério, com responsabilidade, vai perceber rapidamente essa transformação. O esgoto ele já é mais demorado, então por isso que eu falo que é um pouco mais de longo prazo, porque desenvolver projetos e começar a executar a rede, isso, se for até uma movimentação rápida, você vai perceber essa mudança em torno de 4, 5 para 6 anos, né, se tiver zero de esgoto. Porque a percepção ela vai ser lugares que tinham muito cheiro por conta de acúmulo de esgoto, vai ter menos cheiro. Os rios, principalmente rios que recebem esse efluente tratado, começa a ter uma coloração melhor, então vai ficar um pouco mais cristalino. E eu estou falando de cidades menores, né? Cidades como, por exemplo, como São Paulo, Rio Tietê, que já é um problema crônico, mas só que tem solução, já vi isso que aconteceu com o Rio Pinheiros, uma série de ações precisam acontecer. Primeiro, evitar que o esgoto vá para o rio. Segundo, o tempo da natureza fazer o seu trabalho, né? Então, é um trabalho de mais, assim, de médio e longo prazo. Mas o que eu tenho visto, e aí considerando as 11 cidades que eu passei, cara, e é isso que me faz ser apaixonado pelo saneamento, você mudar o cenário rapidamente. Então, no início da apresentação eu dei o exemplo, a senhora que me procurava no mercado, mas a conta tá cara. Por outro lado, eu vi muitas senhoras e muitos senhores falando, poxa vida, desde a minha infância eu tenho falta d'água e esse ano eu não tenho mais, entendeu? Então, isso é bastante gratificante e isso traz para a gente que um trabalho sério, um trabalho bem feito, com responsabilidade, e essa responsabilidade, essa transformação acontece sim muito rápido. legal. Antes de encerrar, eu pensei numa pergunta, já que nós estouramos o tempo mesmo, eu vou queimar mais 5 minutos aqui, André. Mas eu tenho uma. Você falou também de incentivo e de benefício, e da pessoa perceber do lado positivo da coisa. E também como você trazer a população para aderir ao sistema, né? Se você oferece uma infraestrutura para coleta de esgoto, se a ligação domiciliar não levar o esgoto daquela residência até a rede, você não vai conseguir tratar, não vai adiantar nada você ter rede. E aí você vai continuar tendo entre aspas, né, prestando um mau serviço, porque o nível da água, da qualidade da água ali, da, da onde está lançando efluente sem tratamento, vai continuar ruim, né, e vai continuar gerando prejuízo ali para a sociedade. Olhando a coisa de uma outra forma, por exemplo, se você for em países da Europa, Estados Unidos e tal, o que acontece? A pessoa vai atravessar uma rua, você põe o pé na faixa, o carro para. Aí a gente pensa assim, pô, esse cara aqui é super educado, né? Ele para o carro só de eu ameaçar colocar o pé na faixa. Mas não é. Se um carro atropelar um pedestre, ele vai pagar sei lá quantos 1.000 euros ou dólares de multa. Então, ou seja, as pessoas não é exclusividade do brasileiro, a pessoa só adere a uma política, a um comportamento como sociedade, se ele tem uma penalização quando não segue a regra, né? Essas pessoas que não ligam a sua ligação, não ligam sua casa no esgoto, conseguem, você acha que é mais, olha,
educação, comportamento, vamos trazer devagarinho e tal, ou não, olha, ele só resolve multando. Ou o cara que desperdiça água. Um economiza água, tem um consumo médio ali para aquele tamanho de família, e outro lava calçada, lava carro e desperdiça água tratada toda semana, né? Qual que é assim, no universo que você já atuou, qual que é o tratamento mais eficaz para você chegar na solução? Bom, excelente pergunta, André. Bom, primeiro eu volto na questão da direitos e deveres, né? O saneamento ele não se transforma se o usuário não fizer a parte dele. Então, como você falou, toda obra ela tem um benefício social, ela tem na verdade, uma função social, certo? Se eu faço uma obra, disponibilizo para a população, ela não se conecta. Acho que a primeira análise que tem que ser feita eu, enquanto concessionário, estou comunicando bem, porque o óbvio precisa ser dito. Eu preciso falar para a população: olha, não conecte agora que eu estou executando a obra, mas conecte agora que está liberado. O óbvio precisa ser dito. Então, primeiro papel é a concessionária fazer um trabalho de comunicação. Segundo ponto, precisa entender por que que esse cliente ele não está conectando. É uma questão técnica ou é uma questão de falta de interesse? Porque muitas vezes, às vezes a rede é disponibilizada, como ela precisa seguir uma declividade única, não dá para ser uma rede para cada residência. Muitas vezes a casa ali tem uma teçada baixa, e o cara não consegue se conectar, ou seja, o esgoto está mais alto do que a casa dele, que é um problema de prefeitura, mas existe. E esse cara não tem condições de se conectar. E um outro caso o cara tem condições de se conectar, ele foi comunicado, teve o prazo vencido, um segundo prazo vencido, aí eu só acredito na punição, entendeu? Tem que ser punido, porque o papel dele é se conectar a partir do momento que a infraestrutura está disponibilizada. Então, Entendi. dentro daquela de direitos e deveres, ele precisa ter, seguido todo o processo de comunicação, disponibilização de infraestrutura, ele precisa ser punido, não tem outra forma. Entendi. É uma forma de trazer todo mundo para o sistema, né? Exatamente. É a forma mais dolorosa, né? Pelo bem ou pelo mal, né? Infelizmente. Posso te dar um exemplo, cara? É assim, vou dar o exemplo da fraude, né? Se você pegar ali as perdas de água, você tem as perdas físicas, né? Que são os vazamentos das adutoras, das redes, enfim. E você tem as fraudes, é o cara que acessa a rede e ele consome essa água sem passar Hidrômetro. pelo hidrômetro. Eu passei por situações, cara, que é até engraçado, e eu falo bastante sobre isso. Passei por situações que a equipe fez o planejamento, identificou que o cara estava fraudando, foi lá tirar. Aí o cara tava ali em frente à equipe, e aí, o que você tá fazendo aqui? Não, eu tô vendo vocês tirarem a fraude. Ah, mas tudo bem. Ele falou assim: não, porque a viatura vai sair daqui e eu vou fazer de novo. Que é uma questão cultural, entendeu? Que é uma questão cultural. E a concessionária não tem poder de polícia, ela não tem como punir o cara. O Sim, máximo que ela pode fazer é um boletim de ocorrência, e aí é crime, não deixa de ser crime. Só que, cara, diante de furto de celular, toda uma outra coisa, isso muitas vezes não é visto como um problema tão grave pela polícia, por exemplo. sim. E o contrário também é verdadeiro. Tem cidades, cara, que aqui em Santa Catarina é muito comum isso. Você tira uma fraude, o vizinho, o outro vizinho, ele já vai lá e pede uma ligação, que ele fala: eu não quero deixar chegar na minha casa, quero que a É, que é fiscalização bom. chegue aqui. Então a É, cidade vai se corrigindo, entendeu? A cidade vai se entendi. corrigindo. Mas, voltando à questão que você falou ali da conexão, cara, disponibilizou infraestrutura, comunicou numa segunda vez, a terceira tem que ser punição, não tem jeito. Entendi. Diga, Marcelo. O Marcelo quer perguntar aí. Cabelo. Acho que travou, cara. Alô, tá me ouvindo? Agora sim, Marcelo. Ó, Gabi, Ah, estamos minha ouvindo sim. conexão caiu, desculpa. Eu Tranquilo. acho que, falar rapidinho, parabéns aí por tudo, pela palestra, mas eu acho que essa questão do furto, né, mais do que isso, ela tá ligada diretamente ao preço, né, porque paga-se o que paga-se, porque eu não sei qual o percentual exato de gente que não paga por aquilo que consome, né? E no Brasil, realmente, a gente tem
a cultura da impunidade, né? Todo mundo faz e rouba água, digamos assim, e não tem consequência nenhuma, né? É exatamente isso. Ô Marcelo, você tocou num ponto importante. No início da minha apresentação ali, eu falei um pouco sobre. É claro que tem todo um contexto, né? Mas um dos pontos que eu acho que é importante é que, assim, isso acontece também na iniciativa privada, enfim, infelizmente. Mas eu posso te afirmar que, de uma grande parcela, em municípios menores e que ali o vereador é o cara que manda a cidade, o prefeito é o cara que manda na cidade, muitas vezes a operadora ali não investiga o furto porque o cara que está furtando ele é parente de alguém, entendeu? E tem muito disso também, cara. E o ponto, olha aqui por um outro lado, e é quando você falou assim, muitas vezes o furto acontece por conta do valor. Eu já passei por situação, vou abrir aqui para vocês, que, cara, eu vi uma senhora, cara, aconteceu algumas vezes. Eu, na nossa loja, falei, mas eu não tenho condições de pagar. De eu fazer uma vaquinha ali aos amigos e a gente ir lá e pagar a conta da mulher, porque a gente ia ter que cortar. O procedimento da empresa é o único mecanismo que a empresa tem de garantir sua arrecadação, né? E fazer com que Mas esse, eu né? quis dizer que o valor, na verdade, ele aumenta para quem paga, né? E não para quem, não pelo quem está roubando, né? O sistema É, Perfeito, inverso, né? exatamente. E que isso Exatamente, acontece em exatamente. quase tudo que a gente Perfeito, consome aqui no perfeito, Brasil, eu acho. perfeito. Cara, a fraude, bicho, eu no começo ali da jornada no saneamento, eu achava um absurdo, não, a fraude ela tem que ser punida com muito rigor. Cara, mas tem lugar que você fala assim, cara, é uma senhora, ela nasceu, se criou, com os pais dela falando, cara, eu não pago água, não tá no orçamento familiar. Então é um histórico de fraude e muitas vezes não é uma pessoa desonesta, entendeu? Não é Sem uma dúvida pessoa, nenhuma. muitas vezes não é uma mais pessoa cultural, né? desonesta. Tem muito lugar que é cultural, cara. Muito lugar Ao que é mesmo cultural. tempo que eu acho que tem o inverso, né? Porque aqui no Rio de Perfeito, Janeiro, a gente perfeito. tem gente com altíssimo padrão e que faz gato de água porque não E quer faz. pagar Cara, os eu não sei 7 qual mil reais região. de água. O cara lava o É. carro 4 vezes ao dia, mas não quer pagar por aquilo. É um Ah, troço surreal. perfeito, cara. Perfeito, é isso aí. O contrário é verdadeiro. E eu posso te afirmar, cara. Muitas vezes, muitas vezes não, a maior parte de quem frauda, não frauda porque é sensível a preço. É o que você falou. Às vezes o cara tá com um carro importado na garagem, uma ótima casa, e o cara frauda porque também é o cara que vai no supermercado e dá calote, enfim, né? Você tem uma série de coisas aí. É. Enfim, Muito bom. André, show de bola. é, agradeço aí pela tua apresentação. Você trouxe o tema de uma forma muito clara, conseguiu realmente transferir aí esse conhecimento de uma forma assim abrangente. A gente conseguiu ter noção de muitos aspectos, né, relacionados aí à operação, na verdade, uma gestão, né, de investimentos e eficiência no sistema. E isso com certeza aí enriqueceu bastante aqui as pessoas que vieram aqui, o conhecimento de quem participou. Obrigado, tá? Com certeza nós vamos ter mais oportunidades aí para você apresentar conteúdos aqui e é isso aí. Daqui a pouco temos mais webinars aí da Baruch Academy e esperamos poder contar com você. Obrigado, viu, André? Show de bola. Obrigado, André, pela oportunidade aí. Obrigado a todos por participarem.